prazer estar com todos nessa tarde, aos presenciais e àqueles que nos ouvem pelo YouTube. Queremos cumprimentar a todos. Esta é uma nova modalidade de seminário. Nós já fizemos o módulo 1 alguns anos atrás. Agora nós estamos fazendo o módulo 2. E achamos por bem transmitir esses conhecimentos para fora da Igreja do Riacho Grande. A Igreja do Riacho Grande, através do seu sistema de comunicação, estamos transmitindo via YouTube, @adventistas, Riacho Grande, eu vou repetir, YouTube, @adventistas, Riacho Grande, tudo junto, e vocês poderão se comunicar conosco. Primeiramente, vocês podem fazer o seu cadastro ali, deixar a sua marca. Nós faremos um seminário de interação, todos poderão participar, poderão fazer perguntas, e nós estaremos aqui a cada sábado, no horário das 14h30. E o seminário é a preparação para a crise final. Trata-se de um seminário escatológico. E logo vocês nos perguntariam, mas o que é um seminário escatológico? Ele trata dos sinais dos últimos tempos. O que significa isto? A escatologia, ela procura fazer uma abordagem do destino do homem. O que isto pode significar? Terá que tratar, terá que abranger exatamente todos os aspectos que têm a ver com os últimos tempos, o final da história deste mundo. Nós temos que levar em conta que as Escrituras Sagradas, elas, de Gênesis até o Apocalipse, elas estão intermeadas por assuntos escatológicos. Ao partir de Gênesis, nós já vamos começar entendendo a trajetória, o conflito entre o bem e o mal. E nós vamos nessa saga, chegando até o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele faz uma ponte com o livro de Apocalipse, e nós reforçamos o nosso curso também com a escatologia dos evangelhos. A escatologia dos evangelhos nos leva a São Mateus 24, muito essencial para o nosso conhecimento. Mateus 24, São Lucas 21, Marcos 13, são textos escatológicos muito importantes. E nós terminamos essa saga escatológica no livro de Apocalipse. Não podemos esquecer também o livro de Daniel. Daniel é muito importante porque o seu primeiro período profético escatológico, ele tem 2.600 anos. Ele chega até os nossos dias. Passa por 4 monarquias universais: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e também Roma. Chega até os nossos dias, porque nesse sonho que Nabucodonosor teve, da estátua de ouro do capítulo 2, os reinos vão sucedendo à medida que nós vamos aos membros inferiores dessa estátua. E chegamos até os dias de hoje, que seria um reino misturado de ferro e barro. Ainda sobre escatologia, em se tratando do livro Daniel, nós temos 2 capítulos importantes. Seria o capítulo 7, que mostra a mesma visão desses impérios universais, só com um detalhe interessante. São animais que vêm do fundo do mar, vêm dos povos. Água em profecia significa povos. E as dinastias, elas vão se sucedendo, da mesma forma que o capítulo 2. O capítulo 7
ele complementa, mas com uma visão muito importante, que é a passagem por essas nações, mas também nós vamos ter o ancião de dias, após a trajetória do reino desse mundo, o ancião de dias julgando os ímpios ou os justos. E assim, irmãos, por que um curso de escatologia nos dias de hoje? Porque nós temos que ter a consciência dos dias que estamos vivendo. Nós temos que nos desenvolver a nossa cosmovisão. O que é a nossa cosmovisão? A nossa cosmovisão significa de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu faço aqui, o que acontece por aqui, e como eu devo estar diante da expectativa das coisas. É um estudo profundo, ele visa o preparo individual de cada cristão, ele vem preencher um vazio. Nós precisamos de uma consistência, especialmente nesses últimos tempos que vivemos. O mundo ele tem flagelos incríveis, tem epidemias, tem guerras, e nós precisamos começar a entender aonde estamos e como estamos. E muitas coisas nos preocupam também. Por exemplo, como será o futuro dos nossos filhos? Como será o futuro dos nossos netos? Que mundo está reservado para eles? Tudo isso ele é muito importante. E nós vamos começar a entender seguramente todas essas fases e vamos poder fazer uma reavaliação exatamente ao que acontece conosco, o que acontece com a nossa família. Em termos de preparo espiritual, aonde estamos localizados? E assim nós caminharemos nessa trajetória. Hoje nós vamos fazer, amigos que nos veem pelo YouTube e também os presenciais que estão aqui, que estão nos prestigiando. Nós estamos felizes porque temos aqui vários amigos que assistiram a primeira fase do seminário do Apocalipse, nós estamos passando a segunda fase. Então nós vamos entrar mais diretamente nessa visão panorâmica dos acontecimentos finais. Nós temos uma cronologia, além das Escrituras Sagradas, que é a nossa base principal, nós vamos contar com os escritos do Espírito de Profecia. É importante a gente analisar a autora desses escritos. Nós temos uma autora muito profícua. Só para vocês terem uma ideia, ela escreveu 2.000 páginas. Ela tem publicado na língua inglesa 100 livros. Na língua portuguesa nós temos um acesso ao seu ministério editorial de 70 livros. Importante que nesse estudo, a pessoa que organiza todo esse trabalho é Arthur White. Arthur White é o neto da senhora White. A senhora White faleceu em 1915, ele tinha apenas 8 anos. Ele é o primeiro chefe dos depositários desta obra. Ele cuida de todas essas publicações, tudo que é escatológico, educacional, área de saúde, tudo, enfim, faz parte do preparo espiritual. Eu quero dizer a vocês que é uma obra extensa, é uma obra de fôlego, mas nada é superior àquilo que nós temos nas partes escatológicas das Escrituras Sagradas. Outro ponto importante que nós vamos abordar
É uma síntese profética da escatologia. E o que nós queremos abordar com isso? Vamos começar a entender numa visão, numa varredura bíblica, o que já aconteceu, o que já se cumpriu. Primeira volta de Jesus já aconteceu. Os impérios universais já se sucederam. Estamos no capítulo 2, nos pés da estátua, quase nos dedos da estátua. Estamos num mundo dividido entre as nações, tudo vem se cumprindo rigorosamente. Se cumprem 2.600 anos, no capítulo 2 de Daniel. No capítulo 8 de Daniel, nós estudamos, através da lição da escola sabatina, os 2.300 anos. Ao concluir os 2.300 anos, nós estamos chegando no tempo do fim. A escatologia, ela vai exatamente abordar esse período do tempo do fim. Como é que nós vamos conviver com esse período? Qual é o preparo que nos será exigido? Será que nós estamos preparados para atravessar o século XXI? Depois nós vamos fazer uma boa abordagem, uma boa análise daquilo que acontece na igreja. Interessante que quando se fala sobre assuntos escatológicos, a nossa abordagem ela vai na direção individual primeiramente, e depois, como indivíduos, isso começa a influir na igreja. Existem alguns assuntos que nós consideramos, por vezes, indigestos para a igreja. Vamos começar por esse primeiro, reforma na igreja. Quanto tempo faz que se fala numa reforma dentro da igreja? A necessidade de conter o mundanismo dentro da igreja. A necessidade da igreja se afinar com os padrões divinos. Esse assunto é indigesto para a igreja. Então nós vamos ver as várias performances da igreja. O que costuma acontecer na igreja? Eu estou abrindo o espectro para igrejas evangélicas e para igrejas cristãs. Não estou falando simplesmente para a igreja local. Eu quero que os irmãos entendam isso. O que acontece? Há uma tendência de procrastinar. Estamos observando, por exemplo, a quinta, a sexta geração daqueles que estão na igreja. Como é que eles se comportam? A gente observa que há uma distância espiritual entre eles e os pioneiros. Isso acontece em todas as denominações religiosas. Por que esse esfriamento? Por que essa perda de identidade? O que tem se observado? O banco das igrejas hoje em dia estão vazios. Eu sei que nós passamos por uma epidemia. E nessa epidemia, que no mundo matou 6 milhões de pessoas, perdemos na assistência habitual de 30% a 40% dos membros. Isso vai nos dando outros indicadores importantes que nós precisamos saber. Vejam o seguinte, a igreja apostólica era uma igreja que não tinha nenhum templo. Ela se reunia na casa das pessoas. A casa era os lares dos seus fiéis. Hoje a igreja tem fortes instituições. E muitas vezes a igreja, o tempo que ela se associou ao Estado, que a igreja apostólica cresceu, quando ela se une ao Estado, ela começa a entrar em declínio. Ela começa a perder a sua identidade. É uma pena quando um movimento religioso começa a perder a sua identidade. Mas para nós isso não é novidade, porque o próprio apóstolo Paulo, em Atos 29, ele menciona, depois da minha partida, o que aconteceria na igreja? Penetrariam lobos
devoradores. Ensinando o quê? A falsa doutrina. Isso vem ocorrendo há muitos e muitos anos, o que significa que o cristianismo tem se deturpado. Hoje a igreja, ela praticamente tenta os favores do Estado. É isso que nós precisamos visualizar muito bem. Hoje as igrejas estão presentes nos senados, nos parlamentos, a igreja tem representantes nas altas câmaras, tem representantes no judiciário. Então é muito fácil ter até uma bancada evangélica no cenário político, defendendo os interesses da igreja. E aqui surge um enigma muito importante para nós. Quem é que tem que influir no Estado? É a igreja que influi no Estado ou o Estado influi na igreja? Todas as vezes que a igreja se uniu ao Estado, ela perdeu seu poder, ela perdeu a sua originalidade. Então, dentro daquilo que acontece na igreja, nós temos que analisar um período muito importante. Quando lemos o Apocalipse 7, nós percebemos o seguinte: estão 4 anjos retendo os 4 ventos da terra. Qual é a função desses anjos? É uma função simbólica. Eles estão segurando o mundo momentaneamente, como que se colocando em stand-by, para que o capítulo 14 do livro Apocalipse se cumpra. O que é o capítulo 14 de Apocalipse? São as 3 mensagens angélicas. É a pregação do evangelho em todo o mundo. Por que esses anjos são orientados a reter esses 4 ventos? Muito simples, para que se tenha tempo, para que se tenha boas circunstâncias, para que o evangelho chegue a todos. Isso se dá por ocasião do cumprimento do 6º selo. Agora, o que está em processo na igreja? A partir do 6º selo, Deus está assinalando os seus fiéis. O que acontece hoje na igreja? Os servos de Deus estão sendo assinalados. O que acontece hoje na igreja? Nós estamos sendo salvos. E nós temos que entender que aqui há um momento de paz. E é muito bom que as pessoas se transformem, que mudem o seu caráter num tempo de paz, do que em tempos mais difíceis, em tempos bélicos, em tempos de epidemias, carências, em tempo de fomes, que são sinais também da volta de Jesus. Ao passar Apocalipse 14, que é um célebre aviso, o que acontece? Vão iniciar os juízos de Deus. O que ocorre nos juízos de Deus? As 7 pragas universais. Há um inconformismo de Deus com relação à conduta humana. Esse é um momento em que começa a se fazer justiça. Não é a justiça total, ainda é uma justiça parcial. Então esses flagelos, eles são derramados sobre a face da terra e em concomitância, antes disso, o selamento vai ocorrendo em tempo de paz, como nós vivemos hoje. Ainda dentro desse cenário, nós temos que entender que Deus ele usa metáforas para fazer com que nós e a igreja entendamos os tempos que nós estamos vivendo. Aqui nós sempre ouvimos falar da chuva serôdia. Quando é que a igreja vai receber as bênçãos da chuva serôdia? Quando essas torrentes, esses mananciais, essa chuva abundante
Nós sabemos que chuvas são as bênçãos de Deus. Quando é que a igreja vai receber isso definitivamente? Primeiramente, o que precisa acontecer? Nós temos que ter uma chuva temporã. Nas terras da Palestina, nas terras do Oriente Médio, entre março e abril, existia a chuva da semeadura. Preparavam a terra, os agricultores, uma pequena chuva que fortalecia a germinação da semente, para que lá para, digamos, setembro, outubro, houvesse a chuva serôdia. A planta se desenvolvia até lá, e após esse período, essa chuva fortalecia a colheita e o fruto, e os homens tinham o privilégio, os agricultores, de contemplarem as suas searas. Ainda dentro desse raciocínio, vamos entendendo como é interessante a nomenclatura de Deus. Nós falamos de chuva temporã, de chuva serôdia, agora nós estamos falando de sacudidura. O que nós estamos vendo aqui? Um agricultor peneirando. E o que ele está fazendo? Uma palavra difícil eu vou falar a vocês. Ele está fazendo o joeiramento. Acho que vocês nunca ouviram essa palavra. Ele está separando o joio do trigo. Isso vem de uma parábola de Jesus. Observem que existiam dois fazendeiros, é o que diz essa parábola, um inimigo do outro. Um deles o que faz? Semeia joio na fazenda vizinha. Joio e trigo são plantas absolutamente idênticas. E o que é que diferencia joio do trigo? Uma coisa só, o grão. Um dá fruto e o outro não dá fruto, é simplesmente uma planta. Quando esse agricultor está fazendo a sacudidura, ele está separando a palha do grão. Prezados amigos, aqueles também que nos ouvem pela internet, pelo YouTube, prestem atenção. Deus compara a igreja como um campo. Esse campo pode ser produtivo ou improdutivo. Vamos imaginar que todas as igrejas, a nossa e todas em geral, elas possuem trigo, talvez em muito menor quantidade, e tem uma abundância, meus queridos, de palha. E agora a gente tem que começar a pensar. Como é a minha igreja? Ela tem mais trigo ou ela tem mais palha? Será que a minha igreja está identificada ou não está identificada? E aqui nós vamos observando. A pregação do Evangelho, ela é muito importante. É uma semeadura. Nós estamos lançando a semente. Quer as pessoas aceitem, quer não aceitem. Alguns se entusiasmam com a palavra de Deus. Outros dão as costas para Deus. Mas esse é um grande desafio. E às vezes, quando nós observamos esse desafio, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Ele começou, essa contagem aconteceu por esses dias. Como é que nós vamos pregar o Evangelho para 8 bilhões de habitantes? O que vocês acham? De forma alguma, o ser humano sozinho poderá completar a pregação do Evangelho. E esse é um pré-requisito na escatologia. A pregação do Evangelho, segundo Mateus 28, a todas as nações, tribo e língua. Como isto vai acontecer? Somente pelo poder divino.
somente pelo derramamento da chuva serôdia, somente pelo poder do Espírito Santo. Aqui nós vamos ter o alto clamor, é o que nós estamos estudando todos os sábados, a pregação do Evangelho. Aqui precisamos observar a teologia prática. Se nós não somos palha como cristãos, nós precisamos ser cristãos produtivos. O que estamos produzindo? Em termos de ideação missionária, em termos de missiologia, em termos de cada um fazer a sua parte, de acordo com os seus dons. Nós temos uma sensação que sempre nós poderíamos estar devendo. E isso parece ser uma obra futura, inalcançável. E alguns vão se conformando com esse mundo. E alguns começam a acreditar que esse mundo é assim mesmo. Que cada um cuide de si, que cada um busque o seu conforto. E muitos estão plenamente adaptados a esse mundo. E não desejam uma vida melhor. Há alguns óbices também para a pregação do Evangelho, que atrapalham a obra de Deus. O conflito entre o bem e o mal tem atrapalhado a obra de Deus. Por quê? Eu estou mostrando para vocês aí um mapa mundi. O que a gente observa nesse mapa? Algumas áreas laranja e outras um laranja mais acentuado. O que a gente vai observando? Alguns países, até mesmo no lado ocidental, o que nos chama a atenção, México e Colômbia. São países que não têm liberdade religiosa, ainda. Há tremendas restrições à pregação do Evangelho. Quando a gente observa a África, o que se observa na África? Dois aspectos importantes. Primeiramente, o vodismo é muito acentuado na África. Magia negra, práticas pagãs, religiosidade muito primitiva. Nas regiões que vocês observam laranja ou laranja acentuado, há a influência do Islã. Muitos muçulmanos. E quando esse tipo de religiosidade entra, se fecham as portas para as outras denominações, especialmente cristãs. Bom, aqui nós temos a janela que eu poderia dizer 1040, classificada dessa forma. Nós temos aqui o Oriente Médio. Lugares de muita restrição em termos de religiosidade. Se nós adentramos mais para o Oriente, o que observamos? O hinduísmo, mais adiante o budismo e outras religiões com muitos adeptos orientais. Aqui o Evangelho está fechado. Aqui se fecham igrejas, se incendeiam igrejas, se matam padres, se matam pastores, se extermina cristãos. Eu gostaria de dizer ao grupo e àqueles que nos assistem pelo YouTube, que nós aqui no Brasil somos privilegiados, nós temos ampla liberdade. E nós não estamos dando o valor que temos nesta liberdade para nos aplicarmos e estudarmos, para nos transformarmos, para estarmos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos, se você morasse num desses 52 países, você teria muita dificuldade de seguir a Cristo. Eu não tenho a menor dúvida. Você teria que se sacrificar. Você poderia correr risco de morte, caso você se convertesse e se dedicasse a Cristo. Bom,
Eu falei do conflito entre o bem e o mal. Eu quero dizer que há um quartel-general comandando tudo isto. E nós sabemos de onde vêm as forças do mal. Vem de um anjo caído, vem do arcanjo Lúcifer. O que ele faz? Ele faz tudo para obstar a pregação do Evangelho, que seria a melhoria, a transformação desse mundo. E uma das suas estratégias, notem que ele é muito inteligente. Nós lemos nas Escrituras Sagradas de um só rebanho e um só pastor. Só que há uma aplicação equivocada em tudo isto. Isso vai acontecer por ocasião do quinto reino, quando Jesus Cristo, Rei dos Senhores, Rei dos Reis, estabelecer o quinto reino, o último reino, que jamais seria um reino dividido. Isto é para essa ocasião e não para agora. Então, desde 1962, aqueles que acompanham, nós ouvimos falar do Concílio Vaticano II. Então, há uma espécie de condomínio religioso no sentido de se ajustar às coisas, para que haja, já nesse mundo, uma espécie de anticristo, dominando tudo, um só rebanho e um só pastor, se esquecendo das doutrinas prioritárias de Deus. Há uma outra força também que nos atrapalha nessa direção. Nós estamos observando que as forças do mal agem em todos os setores. Um deles é do próprio planeta, o próprio homem destruindo o seu planeta de uma maneira veloz e devastadora. Há grupos ecológicos que lutam contra isto, mas estão muito aquém dessas questões. Muito difícil será eles conseguirem melhorar as condições naturais desse planeta. Por um outro lado, nós temos uma enorme problemática na economia. Aqui tem o PIB do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Desde o ano 2000, esse PIB, a riqueza, está em franco declínio. A escassez, nós temos 2 bilhões de pessoas que não conseguem se alimentar ou não conseguem fazer 3 refeições. Nós temos 80 milhões de refugiados. E pasmem os senhores, enquanto há uma má distribuição da riqueza, eu não estou falando de ideologia alguma. Me entendam, por favor. Olha o que acontece. 6 megas empresários são capazes de acumular um PIB correspondente a 3,5 bilhões, equivalente a 13,5 bilhões de habitantes. Apenas meia dúzia de empresários. Então, esse lado financeiro, ele é altamente perturbador nesse aspecto, não é? Então, se nós vamos reunindo toda essa confederação do mal, o que é que vai acontecer? O nosso mundo, de a muito, ele só desce. Isso sem considerar os aspectos políticos, a violência, as epidemias e outras perturbações no mundo terrestre. O tema 14, nós vamos abordar os engodos do dragão. Quem é o dragão? Satanás, a antiga serpente. Aqui está uma força que eu poderia dizer é o pelotão de frente do nosso arqui-inimigo. É a tropa especializada dele. Aqui ele fala quase que diretamente com as pessoas. Não percam de vista que o fato de Satanás perder os céus foi por inveja de Jesus Cristo. Ele sempre quis ser o que Jesus Cristo é.
Só que Jesus Cristo é Deus. O que acontece, amigos, com Satanás? Satanás é criatura. Há uma diferença gigante entre Satanás e Deus. Então, meus amigos, as diversas formas de espiritismo, e aqui está um perigo fundamental, a personalização de Cristo, o anticristo, atuando no mundo. E como é que ele aparece? Ele aparece com uma roupagem especial, atualizada, tecnológica. Mas qual é o seu principal argumento? É uma nova ordem. Esses princípios que vocês aprenderam há milênios mudaram. A lei de Deus mudou, as normas não são mais essas. E ele vai se personalizar com os mesmos encantos de Jesus, o Mestre, no passado. E vai seduzir tremendamente as pessoas que estiverem desavisadas, que não se prepararam para esse tempo. Tempo de angústia. Esse tempo de angústia vai ser avaliado plenamente. Nós temos um tempo de angústia prévio, várias fases nesse período, e nós temos o fim do tempo da graça. Vocês já observaram hoje em dia quantos pregadores pregam sobre a graça, uma doutrina boa de se pregar, maravilhosa, sedutora. Na verdade, há encantos na graça de Jesus. A graça de Cristo é abundante, onde abunda o pecado. A graça de Jesus é o quê? Suficiente para nos salvar. Só que muitas vezes o púlpito esquece de pregar uma coisa muito importante, que a graça de Cristo tem tempo de validade. Há um momento em que se fecha a porta da graça. E esse momento, o que ocorre? Acabou a possibilidade de salvação. Na sequência, nós vamos ter o juízo final. Isso também precisa ser pregado, não é? Vamos adiante. Esse tempo de angústia, ele nos pega individualmente. É o momento de um vazio existencial que já ocorre conosco. Mas nesse período, o que se incentiva nesse seminário escatológico é o preparo diário. É a conversão a cada dia. É o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. São as provações que nós temos que encontrar os antídotos para nos imunizar. E nós teremos sempre a proteção de Deus, não importa esse tempo de angústia. E nós vamos falar detalhadamente sobre esse tempo de angústia. Vejam que, a partir desse momento, Deus começa a exigir contas dos habitantes da terra. Em Apocalipse 16, a essa altura, o ambiente natural da terra é atingido. Há uma série de flagelos que ocorrem diretamente nos homens, chagas, feridas. Depois o mar e os rios são atingidos. Toda a fauna marítima e fluvial é destruída. Nós vamos chegar na quarta taça, que o sol aquece 10 vezes mais, começará a aquecer os homens demasiadamente, queimar os homens. Esse fenômeno já acontece em pequena escala. E nós temos alguns flagelos que são específicos, são localizados. O trono dessa confederação do mal, ele é dividido em 3. Simbolicamente caem trevas escuras sobre esse trono, o trono da besta. E a seguir nós temos a maior conflagração espiritual. Alguns até defendem o ponto de vista que poderá ser uma conflagração de Terceira Guerra Mundial. Isso nós vamos observar. E finalmente nós temos o 7º flagelo, que é a destruição total do nosso mundo. É um grande terremoto,
as ilhas não estão mais nos seus lugares, as montanhas desaparecem. Este é o sinal que demonstra o desespero dos ímpios. Esse é um momento, na sexta praga, em que os ímpios começarão a cobrar dos seus líderes, porque a verdade não lhes foram ensinadas. Isso é muito importante. Nós vamos passar por esse desespero dos ímpios para os amigos e irmãos entenderem. No fim da sétima praga, além de todos aqueles flagelos grandes, estarão caindo pesadas pedras sobre as cidades e sobre os homens. E finalmente nós estamos chegando no dia mais feliz da humanidade, a volta de Jesus Cristo. Nesse dia Cristo aparece, se começa a fazer justiça, o juízo final ainda não está completado, os mortos em Cristo ressuscitam, os ímpios mortos permanecem onde estão, os vivos são transladados para as nuvens dos céus. Esse será o dia mais feliz da humanidade. Aí está a herança dos salvos. O que estarão os salvos herdando? Primeiramente, o que é extraordinário nisso, que todas as dúvidas vão ser explicadas nos céus. O céu é um lugar onde não vai existir dúvida. Se alguém teve dúvida, alguma surpresa no céu, de um ente querido que não foi salvo, os remidos vão ter o privilégio de julgar não somente os anjos maus, mas como rever os julgamentos divinos. Esse é um ambiente democrático que Deus nos dá. E nesse período, o que ocorre? Deus está preparando nesse milênio a futura habitação eterna do homem, novos céus e uma nova terra. O que será viver nos céus? Tem alguns textos aqui inéditos que nós vamos aprender. Como será a nossa vida no céu, nessa primeira fase? O que estaremos fazendo no céu nesses 1000 anos? Mas, enquanto Cristo não vem, o que nós vamos fazer? Esse é um tempo de consagração. Deve ser um tempo de leitura, de aprofundamento, de oração. Esse é um tempo que nós temos que fazer uma revisão ordenada, cada dia nos acontecimentos. Eu apenas tenho um quadro bem sintético aqui. Como é que serão os eventos finais? A restrição das liberdades, tanto no campo civil como no campo religioso. Qual é o tempo de sair das grandes cidades? Teremos uma angústia prévia, como eu já vos disse. Haverá uma forte sacudidura nas nações. Nações líderes economicamente irão se tornar em frangalhos no aspecto econômico e financeiro. Isso está previsto. Enquanto isso também, a sacudidura ela transcorre dentro da igreja. Esses acontecimentos nem sempre são isolados, eles podem acontecer simultaneamente. Então, haverá também a chuva serôdia, milagres de Deus fantásticos, maravilhas grandes, completando a pregação do Evangelho e a obra maravilhosa. E aí o tempo de angústia, que Deus vai cuidar de nós. Não precisamos temer. Se nós estamos planejando a eternidade, essa vida nós estamos aqui apenas de passagem. Deus, Ele sempre nos promete prover o nosso sustento, o nosso pão, e isso nunca nos faltará. Eu vou pedir licença para ler aqui o final de um texto de senhora Ellen White. O que somos, o que fazemos,
o que há de ser nosso, o procedimento no futuro, são todas questões de indizível importância e não indiferença ou desinteresse. Convém nos perguntar o que significa a eternidade para nós. O que significa para mim a eternidade? Será que a eternidade acham-se os nossos pés no caminho que conduz aos céus? Ou nós estamos na estrada larga da perdição? Qual é a visão que nós devemos ter para o Apocalipse do século 21? Aqui está um conselho individual muito interessante. Vamos dizer que esse é um conselho de Ellen White personalizado. Empenhe-se para entender a fraqueza dos outros. Primeiro ponto. Entender a fraqueza dos outros. Segundo, ajude os necessitados, crucifique o eu, o nosso ego. Como nos atrapalha, como nos impede de uma entrega total a Deus. Tome posse de sua vida a fim de que tenha condições de pôr em prática princípios da verdade e viver diário. Então você será como nunca antes uma bênção para toda a igreja e para todos aqueles com quem você entra em contato. A igreja vive agora o seu último desafio. Qual é o último desafio da igreja? A pregação do Evangelho. Qual é o último desafio da igreja? Isso vem numa conjuntura. É a presença do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não atuar forte na igreja, ela não tem condições de se desenvolver. Às vezes esse tema é indigesto para a igreja. Mas nós temos que olhar. O relógio profético está nos últimos minutos ou segundos. E nós estamos vendo que isto vai numa velocidade incrível. Eu estou concluindo. O que eu poderia dizer a todos? Especialmente aqueles que nos ouvem à distância. Nós temos que melhorar a nossa cosmovisão. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a minha parte no plano de Deus? Há um texto muito interessante que eu quero concluir, e esse é um texto de Oséias, capítulo 4, verso 6, e isso se aplica hoje. No momento ele tem uma aplicação primária para a falência de Israel do Norte. Oséias é um contemporâneo do Reino do Norte, e ele diz assim, Oséias 4:6, meu povo foi destruído por falta de... Eu espero que isso não aconteça aqui. O conhecimento da igreja está se esvaziando. Pouco interesse. Eu estou falando das igrejas em geral. Não estou fazendo juízo de valor da nossa igreja. Mas isso é geral. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os filhos. Esse último texto que eu vou ler, ele é muito mais pesado, amigos. Ele está em Amós, capítulo 8, 11 e 12. Esse é contemporâneo, Amós é contemporâneo de Oséias. Também profeta do norte de Israel. Ele diz o seguinte, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei a fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água,
mas de ouvir as palavras do Senhor. Como é que estarão os homens? Irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Estamos em tempo de paz, tempo de liberdade. Por que não nos transformarmos agora? O próximo tema que nós teremos é a cronologia do espírito de profecia, ajustada, ou melhor, sincronizada com a escatologia das Escrituras Sagradas. Só mais um anúncio final. Aqueles como vocês, que vieram até aqui, todos os sábados no horário das 14h30. Os que quiserem certificação do curso, terão pelo menos que assistir 80% das aulas, ok? Combinado? Aqueles que estão online, que nos ouvem pelo YouTube, @Adventistas Riacho Grande, podem se inscrever, podem se cadastrar, nós temos uma produção, podem interagir com eles, e eu estou aqui disposto a responder as perguntas que eu sei. Então, com grande prazer, eu estou recebendo também comentários via a internet. E o melhor que poderia acontecer é os que estão fora serem bem-vindos à nossa igreja. A nossa igreja está num lugar aprazível, gostoso de estar. Vocês aqui são testemunhas disso. Nosso endereço é Estrada José Moura, 1370, Batistini, São Bernardo do Campo. Oremos para terminar. Que Deus abençoe a todos, que nos dê a consciência de saber os tempos que vivemos, além da consciência, o devido preparo para estarmos salvos diante da tua volta, diante do dia final. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo sábado, e eu agradeço a atenção de todos.